Jair, bom dia. Igor Moura, da Rádio Jornal. Bom, Jair, obviamente que a fase é boa e o Sport até agora soube enfrentar alguns adversários, tanto propondo mais o jogo, com a posse de bola não se intimidou, por exemplo, contra o Corinthians, onde teve mais posse, e sem a posse de bola, em determinados momentos nessas últimas partidas, não chegou a sofrer muito. Conseguiu apertar a marcação numa zona um pouco menos perigosa do campo e conseguiu também 2 partidas seguidas sem ser vazado. Olhando esses dados e olhando que o Bahia ainda está numa situação complicada, apesar da vitória sobre o Botafogo, tem o pior sistema defensivo do brasileiro, com 20 gols sofridos. Como é que você imagina o enredo do jogo de domingo, depois de amanhã? Como é que você imagina um Bahia propondo mais o jogo com o Sport saindo em velocidade, o Bahia deixando o Sport ter a posse de bola e tentando se aproveitar dos jogadores mais rápidos, já que ele tem jogadores rápidos no elenco? Qual o enredo que você imagina dessa partida de domingo? Olha, nós encaramos os nossos adversários com a mesma seriedade e maneira, independente das circunstâncias deles na competição. O respeito é sempre o mesmo e você foi muito bem na observação, mostrou a versatilidade da equipe do Sport. A equipe do Sport, ela trabalha para jogar em todas as fases do jogo, e é isso que eu acredito do futebol. Então, dentro dessas variedades de trabalhos que nós mostramos em algumas partidas, a gente tem a nossa estratégia para jogar contra a equipe do Bahia, mas a gente mantém elas em sigilo para que a gente possa fazer uma surpresa para o nosso adversário. Olá, Jair Ventura, Wellington Araújo, da Rádio Clube de Pernambuco. Eu queria ouvir de você uma análise sobre o adversário desse domingo, uma análise desse time do Bahia, e que você falasse sobre essa campanha do Sub-20 do Sport no Campeonato Brasileiro. 3 jogos, 3 vitórias, se algum atleta vem lhe agradando, com a possibilidade de compor também esse outro grupo que está disputando a Série A. Obrigado. Aproveitar para parabenizar o César, parabenizar todos os jogadores. É um time que está com 100%, a gente sabe o quanto é difícil, como é difícil essa competição, o Campeonato Brasileiro, e eles estão com 100%, estou muito feliz. Lógico, se a gente falar alguns nomes que vem sendo destaque, a gente acaba enciumando os demais, então lógico que a gente está observando, a gente está analisando, mas fico feliz pela campanha e que possa permanecer assim. Bom dia, Jair. Yuri Teixeira, da Folha de Pernambuco. Jair, o Sport teve uma boa folga no calendário para recuperar jogadores, principalmente depois de uma maratona intensa de jogos, né? Somado a isso, você teve mais tempo para seguir potencializando o time e também implementar ainda mais suas ideias de jogo. Prestes a encarar mais 2 jogos fora de casa. Na sua visão, qual a importância desse período de 10 dias que você teve para trabalhar a equipe? Na sua avaliação, serviu para testar novas variações táticas e corrigir alguns erros? Abraços. Importante, né? Todos os treinadores do mundo pedem por mais tempo de trabalho, pedem por tempo para treinamento, então esse tempo é sempre muito importante, né? Lógico que o ideal seria se jogar de 7 dias, né? Se também perder muito tempo sem jogar, você perde um pouco da competitividade do ritmo de jogo, mas como a gente vinha na sequência muito pesada, esse tempo foi bom para a recuperação dos atletas também, e lógico que a gente implementar um pouco mais do que a gente pensa de futebol. Então, foi positiva, né? Temos mais um dia ainda, mais um período curto, onde a gente já treina de manhã e a gente viaja, mas foi um período bom para eu conhecer ainda mais o elenco, a gente poder implementar um pouco mais ainda das nossas ideias de futebol. Bola, TV Jornal SBT, prazer falar com o amigo. 2 perguntas rápidas. Primeiro, o que é que você espera do Bahia, adversário do próximo domingo, que vem motivado após uma vitória importante no Rio de Janeiro contra o Botafogo? Essa é a primeira pergunta. E a segunda você indicou para o Sport o Bruno Silva, meio-campista, que está no Avaí, né, não vai permanecer no Avaí, mas que você conhece tão bem do tempo do Botafogo. Por favor, obrigado. De nada, boa tarde. Eu sigo com a mesma, desde que eu cheguei, né, em só falar de atletas que são do esporte. Lógico que o Bruno foi um atleta onde nós vivemos um período muito bom juntos, mas sigo sem falar, já que não pertence ao esporte. E sobre o Bahia, né, vou repetir o que eu já falei, a gente respeita o momento
a gente respeita todos os nossos adversários, independente do momento, a gente vai com o mesmo foco e o mesmo objetivo, que é buscar os 3 pontos. Professor Jair Ventura, Leonardo Borges da Rádio Transamérica, bom dia. O senhor teve quase 10 dias para trabalhar e eu perguntaria ao senhor o que o senhor pode nos informar de evolução, que o senhor ficou satisfeito nesse período de treinamentos antes da partida contra o Bahia. E o segundo questionamento é que o senhor começa a ter a dor de cabeça que todos os técnicos queriam ter. O elenco vai ficando mais forte, com a volta do Ronaldo Henrique, com Bárcia, com Marquinhos. Muito importante para o treinador, você falou bem, essa dor de cabeça boa. Todos nós queremos ter bastante opções, ter um grupo homogêneo, né? Temos a volta de jogadores importantes, deixa a gente mais forte. E esse tempo foi bom. Lógico que eu vi uma evolução, né? Eu venho repetindo, batendo nessa tecla que os jogadores abraçaram nossa maneira de trabalhar, nossa ideia de futebol desde o início que eu cheguei. E esse período foi bom para isso, para a gente implementar ainda mais essas ideias e fortalecer os nossos comportamentos dentro do campo. Jair, bom dia. Diego Borges, do Diário de Pernambuco. O Bahia vem tentando se recuperar da sua pior fase no ano, né? Tem um time que tem um certo investimento, mas vem com péssimos resultados no Brasileiro. Venceu o Botafogo agora no meio de semana e conseguiu respirar um pouco na tabela, mas a pressão ainda segue. Eu queria saber se você orientou os seus atletas do esporte em alguma coisa específica voltada para isso, alguma forma de tirar proveito desse cenário do Bahia, ou se você acredita que isso não influencia de alguma forma no rendimento deles no próximo domingo. Abraço. Um abraço. Eu acredito que temos que respeitar os nossos adversários, independente das situações dele dentro da competição. O respeito é o mesmo e o nosso objetivo é o mesmo, de buscar a vitória. Jair Ventura, Davi Saboia, de Jornal do Comércio, bom dia. Sobre o jogo de domingo contra o Bahia, queria saber qual é a sua expectativa para essa partida, que é um clássico na região, um jogo que mexe com as duas torcidas e que tem um impacto muito grande no Nordeste. E também, se possível, queria que você comentasse esse encontro seu com o Mano Menezes, ambos em momentos semelhantes na carreira, na primeira experiência de cada um no Nordeste. Queria que você falasse sobre esse encontro, esse duelo particular entre os treinadores, que vai estar um de cada lado na partida de domingo. Obrigado, bom dia para você. Bom dia. Excelente pergunta. Eu tenho muitos amigos treinadores. Eu fui auxiliar técnico durante 9 anos e um dos meus maiores orgulhos no futebol é ter sido comandado por diversos bons treinadores e ser amigo de todos esses treinadores com quem eu trabalhei. A minha oportunidade de auxiliar para virar treinador não foi numa situação de eu puxar um tapete de um treinador para eu assumir, e sim numa situação que o Ricardo recebe uma proposta que ele naquele momento achava que era melhor e aparece a minha oportunidade. Então eu me orgulho demais de ser amigo de muitos treinadores, e o Mano Menezes eu não trabalhei junto, mas nós, jovens treinadores, é um cara que a gente admira demais por toda a sua carreira, por todos os seus feitos, treinador de seleção brasileira. Nós ficamos amigos no curso da CBF, posso dizer que ele hoje é um amigo, então, lógico que tem uma situação diferente de poder enfrentar, um cara que eu admiro bastante e ainda por cima um amigo. Mas lógico que quando a bola rolar, cada um defendendo a sua equipe, e um clássico, como você bem falou, e os dois vão buscar a vitória. Bom dia, Jair. Matheus Medeiros, da RN Produtora. Um dos pontos positivos desse bom momento do esporte é o ataque. Nos últimos 3 jogos, o time marcou 4 gols. Como fazer para manter esses números no clássico nordestino contra o Bahia? Bacana você falar, né? Muito se fala de alguns jogos que nós não tivemos muita posse de bola. O nosso time busca ter a posse de bola, mas uma posse de bola objetiva, um jogo mais vertical, né? Não aquele toque entre zagueiro, goleiro, sem objetividade. E a gente fez um levantamento desde que nós chegamos. Nós fizemos 8 gols. 4 gols desses foram em ataque posicional e 4 gols de pênalti.
Mas desses 4 gols de pênalti, 3 foram construídos em organização ofensiva, em ataque posicional, né? Ou seja, quando nós temos a bola e a equipe adversária está marcando. Apenas um gol dos 8 que nós fizemos foi de transição que gerou um pênalti. Então mostra que a equipe do Sport, mesmo sem a posse de bola, por vezes em alguns jogos, ela sabe o que fazer com a bola. Então a gente trabalha todas as fases do jogo, como eu falei, contente por esse momento, né, de não estar sofrendo gols e o nosso ataque está rendendo, que a gente possa permanecer. A gente sabe do equilíbrio do Campeonato Brasileiro, né, que vai ser difícil a gente manter, mas nós trabalhamos demais para que a gente possa manter esse bom momento, não só no ataque, mas em todos os setores do nosso time.